Saudações, alunos, disciplina Gestão Financeira e Orçamentária, aula 12, Decisões de Investimento e Orçamento de Capital, terceira parte. Vamos falar sobre avaliação de empresas. Como avaliar o valor de uma empresa? A análise é proporcional à qualidade dos dados, ou seja, quanto melhor for a contabilidade, quanto mais bem feita for a contabilidade, melhor será a análise. Existem duas formas básicas de avaliar uma empresa: pelo valor de liquidação e pelos benefícios futuros. Primeiro, falando sobre a avaliação pelo valor de liquidação. Para se calcular através desse método, você pega o valor das vendas dos ativos, menos as despesas com as vendas, que são comissões, impostos, etc., menos dívidas com terceiros, é igual ao valor de liquidação. Resumindo, é o valor que você tem do seu patrimônio líquido. Ou seja, você pega tudo que a empresa tem, vende, paga tudo que ela deve e o que sobrar é o valor da empresa por esse método de avaliação pelo valor de liquidação. Outro método é a avaliação pelos benefícios futuros de caixa. Por este conceito, apura-se quanto de caixa a empresa gerará no futuro em funcionamento, descontando os fluxos de caixas futuros, ou seja, qual que é a capacidade que a empresa tem de gerar caixa no futuro. A partir disso, você pega esses valores, faz o desconto a uma taxa de mercado e vê qual é o valor da empresa atualmente. Principais métodos de avaliação de empresas. Primeiro, pelo valor contábil, que é o valor do patrimônio líquido apurado de acordo com os procedimentos contábeis. Para esse método, tem que ter uma contabilidade bem feita, senão o resultado não vai ser fiel à realidade. Pelo valor de liquidação, que é o valor do patrimônio líquido apurado, simulando as liquidações a preço de mercado, tanto para o ativo quanto como para o passivo, ou seja, é você vender todos os ativos da empresa, liquidar todos os passivos e ver o que vai sobrar dessas vendas. Valor de mercado das ações em bolsa de valores para empresas que têm o capital aberto negociado em bolsa. Você pega o número de ações emitidas e multiplica pelo preço da negociação. E pelo fluxo de caixa descontado, são os benefícios futuros de caixa descontados a determinada taxa. Você pega a capacidade de geração de caixa da empresa, desconta isso a uma taxa de mercado e você tem o valor da empresa na atualidade. Horizonte de tempo e taxa de desconto. O horizonte de tempo de projeção dos fluxos de caixas operacionais deve considerar um período em que pode ser previsto com razoável confiança. Isso varia muito de acordo com a economia, com a situação econômica, mas nós estamos falando aí algo em torno de 5 anos. Além de 5 anos, é muito difícil de se prever. Vamos a um caso prático de avaliação de empresas. Imagine uma empresa onde eu tenho esses anos aí, 2000x1, 2000x2, 2000x3, 2000x4, 2000x5, uma taxa de crescimento anual real de 2,5% nos 3 primeiros anos e 2% nos anos seguintes, quantidade de venda de 57 mil unidades no ano 1, 58.425 no ano 2, 59.886 no ano 3, 61.084 no ano 4 e 62.306 no ano 5. E um preço unitário de venda de R$10 permanente aí nos 5 anos. Bom, aí nós temos o que? Uma demonstração de resultado, né? É um relatório contábil. Então aqui eu tenho as contas da DRE e aqui eu tenho os anos 1, 2, 3, 4, 5 que foram projetados de acordo com esses dados que foram dados aí no slide anterior. Esse relatório aqui nada mais é do que uma projeção do que vai acontecer com a empresa no futuro próximo, considerando essas taxas lá de crescimento, o preço de venda, a quantidade vendida. O que é importante para se avaliar a empresa? É aqui embaixo, ó, no lucro ou prejuízo líquido. Então, no ano 1, a empresa vai dar um lucro de 18.538. No ano 2, 25.201. No ano 3 vai cair um pouquinho, 23.688.
Só que no ano 4 volta a subir, 26.269, e no ano 5 cai um pouco, mas 24 mil aqui, bem maior do que os 18 mil do ano inicial. Analisando somente esses dados até agora, nós temos aí uma projeção de um aumento no lucro que a empresa vai gerar aí nesses próximos 5 anos. Você pode também pegar cada conta dessa aqui, custo fixo, despesa com venda, despesa administrativa, e analisar como que foi a progressão dessas contas para você ter uma análise mais detalhada. Bom, essa segunda demonstração é a demonstração de fluxo de caixa. Então aqui eu posso entender se nesse prazo aí de 5 anos a empresa vai conseguir gerar caixa. Então aqui, ó, o que é importante avaliar? O saldo final de caixa. No início nós temos aqui um saldo negativo que é fruto do investimento em ativo fixo. Depois nós temos aí no ano 1 já há uma diminuição desse saldo e depois passa a ter um caixa positivo de 90 mil, 120 mil, 127 mil, 162 mil. Analisando aqui nós vemos que a empresa teve um aumento de caixa nesse período. Esse aumento de caixa não foi fruto de empréstimos, porque nós temos aqui, ó, financiamentos especiais, ela pegou 45 mil aqui no ano 2, mas pagou isso depois no ano 3, 4 e 5. Então nós temos o que? Um aumento do saldo final de caixa, né? E o que é interessante quando eu estou avaliando uma empresa para se comprar. Ou seja, essa empresa consegue gerar caixa aí nesse período de 5 anos. Então, o resumo disso tudo. Ó. A empresa, no ano 5, ela gera um lucro de 24.851. Considerando que eu posso pegar esse valor aí e ele vai perdurar aí no ano 6, a partir do ano 6, né? Eu tenho os mesmos 24.851. Eu tenho um custo de oportunidade, uma taxa de crescimento aqui de 15,5% mais 2%. Isso foi dado lá no início da atividade. Isso é o que o interessado na empresa tem que estipular, qual que é a taxa de mercado e qual que é o crescimento que ele espera que a empresa tenha. Então eu tenho lucros futuros descontados até o ano 5 de 184.081, que são esses valores aqui descontados com essas taxas. No fluxo de caixa eu consigo visualizar lá que a empresa conseguiu gerar 162.297 de caixa até o ano 5, acumulado até o ano 5. Então o valor da empresa seria a soma desses dois valores, 184.081, que é a projeção de lucro futuro que ela tem descontada a taxa de mercado, mais o fluxo de caixa, 162.297, que é a geração de caixa que a empresa tem acumulada até o ano 5. Então dá esse total aí de 346.368. Se eu pegar esse valor lá no ano 5 e descontar lá a taxa de mercado, o valor da empresa no presente seria 168.516. Então, o que se deve fazer nesse caso de avaliação de empresa? Você tem que pegar os relatórios contábeis da empresa, desenvolver esses cálculos e interpretar os dados, porque aí você tem uma noção exata da geração de caixa da empresa, do lucro que ela vai incorrer, que as suas atividades vão incorrer no futuro, e aí você tem pelo menos uma noção do valor que a empresa tem. É claro que você não pode analisar somente essa questão financeira, tem que se analisar outras questões mais de valor de mercado, de possibilidade de aumento de produtos, de aumento de vendas. É uma análise mais empreendedora mesmo. Essa análise financeira é uma das análises que deve ser feita ao avaliar a empresa que deseja se adquirir. A referência dessa aula, Administração Financeira e Orçamentária, na sua 11ª edição, do Mas Acaso Hoje, da editora Atlas de São Paulo.